Eu fiquei um mês na escola de samba. Aí, como eu já sabia ler, naquele tempo, moça não podia aprender muito não, porque era só não escrever com as cartas para namorar. Porque eu conversava com namorada, por carta, e de olhar assim, ninguém gostava muito nada. Aí tinha que escrever bilhetinho, então aí o pai falou assim, eu já sabia escrever, sabia ler. Eu estava demais. Vamos para a roça. Aí e depois se começar a olhar para um rapaz, já tem que casar. Mas antes de brincava, brincava? Não brincava. A senhora brincava de boneca? Minha mulher, que eu brincava com a tia Luzia. Só tinha tia Luzia que era perto de mim. Eu fazia boneca pra mim e pra tia Luzia. De pano? Aí boneca de pano, né? Aí eu costurava, aí uma vez a senhora falava assim, Luzia, aprende com Laura. Ah, não dou conta, não deu, não dá conta. Mas só que... não podia ter uma escrever naquele tempo, né? Que aí a gente vai contar nem não tá mais, mas só que tem que falar daquele tempo. Foi muito bom esse tempo. Agora também é bom, mas... Que era o encontro da gente, né? A senhora tinha 6 anos que era só a senhora que não via de criança, né? Foi muito. Aí depois nós fomos legal, só que era 6 anos de diferença, né? Aí quando... Aí depois, quando veio os outros meninos... A senhora já estava trabalhando. Aí eu já estava trabalhando, não tive tempo nem de cuidar de mim. Mas trabalhava fazer o que no trabalho? Olha, saía cedo não, levantava às 4 horas da manhã para tirar o leite quando já tinha as vacas, porque logo que o pai foi no pasto, primeiro já foi muito para comprar vaca, né? Não era serviço de homem, assim, não? Na época? Na época não era serviço de homem, não? Para homem? Era de homem, era de tudo. Eu só não trabalhei de machado, mas até depois eu voltei. Ou você trabalhava? Já tinha quantos anos na Machada. Você trabalhava na roça, em casa? Na roça, no curral de leite. O pai pegou as vacas na meia para começar as vacas de pai. Ele pegou vaca na meia de um fazendeiro lá na nós tirava 40 litros de leite, era eu e o Yaya. Eu acho que os homens envolviam mais com o serviço de roça, pesado, e as mulheres tomavam conta da criação. Aí como a mãe e o pai também morava junto, morava na casa, então a madrinha Cândida e as outras mais novas tomavam conta da casa e a senhora e a avó da senhora tomavam conta da criação. Madrinha senhora. Madrinha senhora tomava conta da Tem criação. muito mais dela, mas madrinha senhora e Yaya. Não era tempo de colher feijão não podia deixar se secar, não podia arrancar com o sol quente. E depois ela saía 4 horas da manhã, para não fazer feijão ainda molhado de sereno, porque sempre serenava. Assim. A madrinha Cândida ficava mais na casa, cozinhando. Ficava mais na casa, aí ela já não tinha tempo de ir para a roça. Eu fui para a roça na primeira roça. Aí a avó da senhora é Ana Rita. Tá gravando? Ana Rita. A Depois, minha avó é das 2 anos. Ana Ana Rita e senhora. Depois com a época já tinha passado assim um romance, não começou o romance. Geração nossa. Quando começou aquele romancinho lá. Aí foi pai de Bastião, já colocou bastante gente, homem para trabalhar, né? Ixi, já sabia escrever, seu bilhete. Escrever bilhetinho. Dá a minha lógica na produção.
Viu que o padrinho tinha pessoa, né? O Patrícia Antônio. O casar com outra pessoa. Pai, com gosto de pai, eu tinha casado com o João Mercedes. E esse rapaz veio trabalhar de madeira, e trabalhou madeira muito tempo, né? Então ele pegou umas pedras no Puxarel era de garimpo, o João trabalhava na roça com meu pai. E depois, João nunca sabia né? E depois, quando eu na roça limpava, quando plantava tudo, limpava e já não tinha serviço, ele ia pro garimpo. Então, quando ele comprou um bocado de vaca, ele pegou o papai e comprou umas casas para o Samuel, aí ele foi. Mas pai queria tudo que eu casar comigo. Se eu quisesse, eu tinha casado para fazer igual os pais. Eu não gostava dele, porque ele falava que ele gostava de mim, não, irmão, né? Aí eu não tinha vontade dele. O pai queria tudo, eu fiz. Legal, eu gostava dele como um irmão, né? Aí veio Belarmina que queria tudo, mãe queria. O dia que era para arrumar, tratar esse casamento, foi no dia do casamento de Adriano, que é fulano, era por modo de marcar o casamento meu, mas em Belarmina, né? Thiago. O bendito meu pai chegou na hora. Aí acabou o casamento. Ué, mas como assim? Ele chegou e... O olhão verde foi lá, bateu mais forte. Aí foi o fogo das peças. Não era parente. Aí quando já tinha tudo, tinha muito, aí o pai começou a fazer uma lapinha de Natal, e a reunir, que nem nós reunimos a família, né? E foi crescendo, aí todo mundo gostou, e pensava que não vai chegar gente que criou um estouro dando uma festa. No fim, o pai mandava 2 vacas, não dava para dar filho. Aí o pai teve que parar, né? Teve que parar para a festa, porque eu vi gente de olho velho, eu vi é canto dessa festa. Mas o pai parou, foi por isso. Eles saíam com folia de reis e começou assim, só os textos na pia, depois eles inventou de sair com folia de reis, né? Eles usavam as pingas, não era cerveja, não. Ninguém ia falar de cerveja, né? Eles mesmo faziam. A cerveja, a pinga eles mesmos faziam, o alambique, o engenho, a cozinha, fazer farinha, tudo isso eles trabalhavam, né? Aí ele ia ter uma lata de pinga, mas ele sabia controlar, para ninguém brigar, ninguém ficar bêbado. Eles começavam de dia 1º até dia 6, que é dia de reis. Dia 6 que acabava as festas, né? Mas era só alegria, ninguém via ninguém bebe, ninguém nada. Mas aí foi aumentando, deu para vir gente de Bacharel com carga de bebida, escondia no mato para beber, para vender. E aí gente de Bacharel escondido, trazia bebida. Quando pensou que não teve isso, aí o pai parou. O pai parou mais isso. Ele já estava dando briga porque bebia, né? Ele era o pai do seu O Zé Vermelho que era um cavador com festa. Ele bebia só para acabar com festa. Toda festa que ele ia. Tinha um casamento de tia Belinha com Adelmira e uma Coraci. Foi 3 casamentos num dia só. Encheu a cara de pinga e saiu caçando briga assim, sem pé e sem cabeça. Subiu num banco assim e pegou uma pedra dessa. Né? Quem fosse primeiro ia sacar aquela pedra. Todo mundo tinha medo do homem, todo mundo tinha medo dele. Quando o pai e mãe, a família veio para essa região, para Bacharel, para essa região aqui, não existiam novos ainda.
Nem o nome não tinha. Daí Valdeci, viu? Então aí eles moravam na região que chama Córrego do Queixada, que tem o Poço Azul, tem outra região perto lá. E daqui lá dá uns 70 quilômetros, mais ou menos a distância como daqui em Jaciara, mais longe que daqui em Jaciara. Então os irmãos da Madrinha Cândida vieram morar aqui onde que é a Vila Operária hoje. Onde que é a Vila Operária. Aí tinha uma cidadezinha que chama Jarudório, tem Giratinga que é 100 quilômetros, Giratinga, Pochorel. Esses trechos eles visitavam os parentes, iam nas festas, tem parente do papai também. Aqui a irmã do padrinho Teotônio, que morava aqui em Jarudório, eles iam passear tudo a pé e a cavalo. Era pé e cavalo. A pé e cavalo. Não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada. Sempre vinha visitar os A parentes. gente festejava. Um pouco vinha a pé, um pouco vinha a A cavalo. gente festejava São Sebastião. A gente festejava São. Como é que é? São João, São Pedro. Não festejava uma coisa assim. Todo mundo, se não tinha cavalo, ia a pé. Podia ser um pouco. Já estava com tempo pra vir assim, né? Nem falava de carro, nada. De lá da fazenda até aqui na Vila Operária gastava quanto tempo, Fabinho? Vinha num dia? Vinha num dia de lá aqui? E a cavalo de manhã. Num dia. Já pé. Já fazia dia. A velocidade do cavalo e a pessoa até andava mais ou menos jeito. O cavalo não andava correndo, não, andava só devagarzinho. Sebastião Nunes, ele festejava daqui para a Mata Grande, peraí, que era da fazenda dele. Festejava São Sebastião. Quê? Oxi, mas aquela cavalada. Minha avó, Yaya, era ensinadeira de cavalo esquipar. Cavalo que trotava era só de cavalo trabalhar. Cavalo de passear era Criança. aquela cavalada. Ai, criança. O andar dele não é assim. Ele anda. Dona Amanda, aí eu falei, você lembra? Os de passear era assim. Agora os de trabalhar no final. Pais da senhora. Da senhora ser mãe pela primeira vez e os pais da senhora. Como que reagiram? Primeiro filho, né? A senhora casou com 19 anos, né? Aí, né? Eu ia com 18, Dois. eu ia quem casou velha foi Casaram quando era mais novo. 18 anos. Temos que casar com os pretendentes. Aí tinha uma casa de pai, eu tenho uma história de passeio. Eu lembro. Eu mudei do Brasil. Janka, filmar, né? Era o Ed, que era novo, né? O Ed. Aí lá, o pai falou assim, quando o Brasil casou, a gente casou e o pai começou a abrir. Meu tio, o senhor me dá lá o meu pedaço, que eu quero mexer lá com o que é meu. Aí o pai falou, vai ter também Clare Grande. Eu dar um pedaço que eu morava no cerrado, no campo, daí a roça é longe, as matas, né? Agora vocês vão ter que Clare Grande, mas eu dar os pedaços de vocês só na mata. Não vou dar cerrado, vou dar na mata. Aí nós fomos, eu, Davinho e Lia, né? Eu fui para o Clare Grande, ele vai ter os pedaços. Aí ele vai mexendo. Vai mexendo aqui. E eu ia para o lá, ia cair lá no cabelo de Pontão. Aí o Sebastião. Aí vai mexendo. Deu 92 hectares de terra, cada um. Aí o pai mexendo, né, meu tio? Agora você tira outro tanto desse que eu compro. Ele ficou com 2 Naquela época, como não tinha cidade, não estava fazendo lavoura grande para vender as coisas. Para vender, porque não tinha para quem vender. Aí fazia produto que tinha mais valor,
e que ocupavam menos espaço. Então o Pai do Santo decidiu fabricar pinga, açúcar e farinha, fazer farinha. Porque tinha valor e não era perecível, né? E levava para Chael tudo A cavalo, Cavalo. mula, né? Aí um dos que ajudava a vender esse produto era dos irmãos da Madrecana, né? A gente se veste ficou no tropeiro. Agora o que é tropeiro? Vocês? Quem é que fala que é tropeiro? Ele tinha a tropa de mula, né, com as broacas, ele pegava o produto Tropeiro é aqueles que compravam mantimento dos outros para revender. para revender. Aí melhorou. Não deu para comprar, assim melhorou para os outros, né? Porque aí eles compravam mais barato, mas eles que iam lá no Pochael vender. Quando ele ia comprar, ele ia com uma mula só, né? Depois quando ia pegar, ele com várias mulas. Uma vez a onça cercou ele. Uma vez era uma polda que estava manchando ainda. Ele saía daqui e ia para lá. O animal só não tinha montado para comprar. Aí depois ele tinha comprado, aí que ele ia com a tropa para... E essa polda, ela acabando de avançar. Aí se tivesse viu um assim, que era só uma estradinha, né, só de cavalo assim, viu mexido assim nas folhas, ele pensou que era assim um cuchillo, um trem assim, ainda deu pé, chegou a bicho, e já armou para pular. E aquele tempo ele chovia bastante, aquelas capas de lona assim, né? Eu tinha acabado a chuva, eu ainda estava, não podia fechar porque estava molhado, não. Eu estava com medo. Quando essa polda sentiu o cheiro, ouviu a onça, Ele caiu. não caiu. A sorte. E a onça de pareia, a onça de pareia assim, ó. E ele trouxou a rede da polda. E essa onça vai de pareia. Eu disse, agora eu vou cair. E ela E ela não come, eu como a polda. E disse que foi um pedaço de Deus. Até quando o capa foi caindo, que passou no gás de pau assim, fez a zoada assim, ela parou lá. Aí eu me deu distância. E ele foi fora na luta, ela ficou lá, falou. Naquele tempo tinha onça que não voltava, não tinha pra roça, estava vendo ali onça comer a gente. Aí ele foi, hoje eu quase fui comigo porque tinha um valente de capa assim, que ele foi caindo e bateu no lugar de pau. Estralou, né, cara? Da antiga, ela cara. E é assim, às vezes quando a onça cercava aquele campo da roça, uma vez quinta-feira santa, aí quinta-feira a gente ia na roça, eu não podia comer carne, a gente ia pra roça pegar a bola, quiabo, pra comer no dia de ontem, né? Aí foi seu Zezinho e Vitinha, ia pra roça pegar fruta, aí pegava e partia pro vizinho, né? Aí chegou, assim que chegar na seca da roça, o cachorro dele acuou a onça que passou na seca da roça. O cachorro foi daqui, a onça pulou o cachorro. Aí ficou Ziquinha lá falando contigo e o seu Zezinho. A pé de tá dando Ziquinha, mas você não sabia, né? Ele lá em casa, na carreira para ir falar papai, que matava. Porque agora estava com Ele andava com animal com pouco, ele andava, não dava. demais. Aí pai veio, Nossa Senhora, matar trem, quinta-feira santa. Mas não podia deixar sem ela matar. A gente tem que comer viajinha, né? Aí foi, fazia os cachorros bons para matar a onça. Aí já chamou o Sebastião. Foi. Aí ele chegou lá, ela tinha arrastado o cachorro um pedacinho para sair da beira da cerca da roça.
O cachorro chegou, e ela pegou os cachorros lá. Não soltava, o cachorro que matou. Aí os cachorros de pai, nós temos a nossa mulher, e ela largava o cachorro lá e vinha cada um no lugar, no cachorro. Aí o cachorro estava para largar. Aí eu fui, eles tomavam, eles tornavam. Ela deixou o cachorro no pé do pau, assim, subiu. Subiu com o seu cachorro, apertou nela, apertou e tirou. Caiu e vai. Agora pode ela matar onde quer essa zezinha, com espingarda, aquelas carregadas na cabeça, lá como é que dá um tiro, aí você faz o que esperar, aí eu levantando a cabeça, aí eu e assim, toda semana mandava muito fazer. A roça de dava certo, aí voltava, dava Quando você veio para Birimirim, eu lembro de uma casa da Birimirim, assim, na praça. Mas ele também está agora, melhor era eu vir. Nós veio. Então, que é? Lá é da senhora também? E lá para Vendeu a fazenda, comprou lá, essa aqui? Nós tínhamos 3 casas. Na Ponte Arruda tem No começo tinha 2 casas no sítio. Aqui o sítio era Nós tínhamos 2 casas e o sítio. O sítio é essa casa aqui, ó. O sítio de 7 a 8. Quando a senhora da fazenda para voltar para a cidade, na época, foi muita gente que fez isso, né? Foi o pessoal chamando de rural. Aí, bateu arrependimento ou a senhora foi? Eu falei que existe nunca mas é porque eu fui criada trabalhando na roça. E ela já saiu para estudar, por isso que ela não achou muito isso, né? Lia, Não, porque foi assim, ó, na época que mãe morava lá na fazenda, todos vocês alguns solteiros na vida, outros não. Mas aí eu casei, eu tinha vindo para Cuiabá para estudar. Não tinha mais escola, não tinha mais escola. Mas é só um sentimento, tem que fazer esse cálculo, né? Um sentimento de ser da roça mesmo, de ter que deixar a zona rural para vir para a zona urbana, assim. Papai e a senhora ficaram, depois de pensar, assim, meio que arrependidos do tempo? Meu pai pode voltar para lá, mas se voltar para lá, você vai para os outros, porque Eu também teve, mas foi o seguinte, quando a gente estava trabalhando, tá? O pai teve um pinga, tudo, tinha mais valor. Aí na época de papai, tio Osmar, tio Marcinho, aí já era aquela, já entrou para o sistema que está o que ele plantou hoje, já plantava arroz, milho, feijão, aí tinha muito volume, não tinha estrada, as estradas e o frete era caro, não tinha ninguém que tinha caminhão. Não sei como armazenar, então isso aí pesou bastante. Né? Aí tinha um gado, tinha 20, 30, 40, 50 cabeças, não tinha para quem vender, não valia nada. Aí tinha que ficar vendendo galinha, requeijão, empalhando ovo, meu pai para trazer para aqui, empalhava ovo um por um. Vou lá de aí vinha aqui, empalhado para não quebrar. Tinha que pagar a passagem, ficava 15 dias, 2 dias, tinha que pagar comida hotel, e quando estava chovendo, naquele tempo enchia. Naquele tempo chovia. Meu pai vendia hoje, Agora não saía fora da tinha um cara um homem que morava até ali na esquina do Paulistão, da loja de Paulistão. Agora é uma farmácia, aqui perto da rodoviária velha. Ele comprou as fazendas antigas mais lá e ele ficou atormentando os outros para vender. Para vender as outras fazendas. Aí a nossa era divisa com ele.
Então saiu mais um e-mail na marra, perseguição lá Foi dentro. perseguição. É terra boa, Foi. né? Só tinha dinheiro. Depois que o pai começou a vender, Meu pai ficou cercado. depois que o pai começou a vender o que era mais nós não temos mais sossego, porque aí não deixou mais. Cerca de meio os caras Eu também não pensei que estavam. havia muito motivo, mas para mim o motivo maior, papai não dois, né? O motivo maior e principal, porque eu sempre conversava com papai, ele falava assim, que ele tinha aquela terra lá, tinha tudo isso de filho, então ele sentia uma responsabilidade muito grande para ele, porque as escolas também foram acabando. A escola lá era muito longe, tinha que andar não sei quantos quilômetros para chegar numa E escola. lá era terceira e quarta série. Isso aí é do ponto de vista da gente, ele foi praticamente na roça. Estou falando assim, se você contextualizar com o Brasil, o êxodo rural, na realidade, não é um sentimento do agricultor familiar, é uma pressão social. Mas é que Ou do papai era muito fazendeiro do preocupado lado, com a porque está fazendo. educação. Mas é que ele era muito preocupado com a educação dos filhos dele. Isso aí ele falava que é um Eu e ele. Mas vai saber melhor para você, né? Ó, eu e ele. Nós não queríamos que nossos filhos ficassem com a noite que nós não Eles não estudamos. arrependeram. O estudo nosso foi só trabalhar. Mulher para criar os filhos do jeito de nós. Acharam que ia sofrer muito. Ele não queria estudar. Todo mundo queria estudar e Foi foi mais Mas eu jovem. fiquei curioso que esse fazendeiro que quem falou do lado de colocar fogo nas coisas de vocês, na roça de vocês, isso fazia mesmo? Isso aí? Na realidade é o seguinte, Empurrou vocês para roubar a terra, para tomar a terra? esse daí Muito foi preparado, muito preparado. o comércio dele era muito bem relacionado, assim, e ele também foi um dos primeiros que vendeu a terra porque, assim, ele queria vir para a cidade mesmo. Ele vir para a cidade para Chelazinha, também, ele devia muito, devia. Aí ele vendeu para o Jair Soares mesmo. Aí o Jair Soares começou a comprar de todo mundo. Começou a comprar de todo mundo. E aí ele pressionou o papai para vender, o papai não queria vender. Ele cortava cerco, o gato estava passando. E a peão lá ameaçando? Não é que ia ameaçar, um peão folgado. Ele dizia que queria saber, as vacas estavam lá dentro, ele chegava lá perto e dizia que queria saber se tem vaca parida de novo aí para nós dar uma olhada, né? Já sabia que as vacas estavam lá. Já teria engordado que o papai tinha espaço. O pai me falou uma vez que o cara queimou a lavoura dele. Aí quando ele saiu embora, O passo dele, sem falar com ninguém, não tinha muito de milho, muito milho. Mostrava a arma, falava assim, que era dos Almeida. Na época lá. Aí o pai falava assim, não pegando trabalhar pra ele, chegando e falou assim, ele está fazendo assim, você vendeu a terra pra ele, você falou assim, vai tentar vender aí. Ele não importa de nada. porque a terra era boa e tinha muita água, né? Água boa, né? E aumentava a propriedade dele. Essa pessoa que comprou tá morando até hoje lá, mais os parentes dele que ficam por terra. Só que a minha vez também teve questão de gente que morava mal, morava mal, tinha um problema da escola, e também dava a criança estava nas cadeiras de poupança, né? Todo mundo foi isso, né? Cadeira de poupança. Colocar dinheiro no banco, você vai dinheiro acabar nunca mais. Tinha essa ilusão de Sim, de Aí você pode ter falado, eu sou bom aqui, mas quando dá gasto dessa poupança. Casa do BNH e dinheiro na Aí eu poupança. falava, mas que dá mais do que poupança? Aí eu nem sabe pra pôr Essa história virou para a roça do papai, ele ficava ruminando isso aí pra mim direto, falando esses fazendeiros lá. Eu falei, papai, se eu estivesse ruminando, eu matava o cara. Mas você vai matar isso aqui, ó. Não, só para ter ideia como é que eu ficava com dó dele, porque ele falava que não queria deixar isso aí, mas um cara lá, não sei Eu tinha 12 anos de idade, se eu tivesse um ano a mais, eu ia ter matado ele. porque ele falava que era uma covardia. Ele estava Ele plantava roça e o cara lá e queimava tudo. Faltava gado, mas eu fui na farmácia da programária, quando eu comecei a pequena injeção, ficava na minha mão, aí ele me viu e não tomou a injeção. Quando eu acordava, Aí chamaram a programária. Trabalhava. Pegava pegava o nó,
Voltou pra trás, uma Aí eu falei, aplica nele já. Injetando ele. Quando você parou, Bianca tá perguntando. Se eu ganhava dinheiro, Não, porque eu sempre trabalho na roça, né? Aí no final do mês começava, nunca eu peguei. O que eu precisava, meu pai me dava, eu nunca peguei dinheiro. Você vai alugar lá, não fazer nada. Mas o que a gente precisava de tratado, uma roupa, pai é que comprava lá pra nós. Então eu pegava. Você trabalhou fazendo farinha também. Só trabalhou fazendo farinha também, né? Você fazia farinha. Hoje em dia que você não machucou os dedos? Ali já foi, eu já tinha nariz também. Eu já fiquei farinha pra nós. Lá na fazenda, daí era novinha, eu vendi essa mão. Aí, mas graças a Deus, porque eu vendi essa mão, porque essa mão não sabe fazer nada. Mas como a vazia de mandioca era aqui, estava travando a mandioca, porque era mandioca bonita, né? Foi pegar com essa, vou pegar outra aí, mandioca aqui. É outra mandioca que está bonita. Aí, aqui as características do Papai estava devagar. No teu Chico Roxo, foi meu pai. Porque tinha acabado de jogar aqui roxo, só estava essa roda. Falava roxo não pra preta, era proibido. Esse dedo tinha 3 cores, né? Aí Preto, eu roxo, fui entregando para essa pai para ele jogar. Se fosse eu que roxo, cada mão muda. Bem criança, naquela época lá, ninguém tinha carro. O tio Sebastião, que é irmão do Sebastião, chegou a comprar um caminhão depois, ticiou. Mas quando a pessoa adoecia, ou ia a cavalo para a cidade que era para chegar perto, O dia que eu relei essa ou levava mão, na rede, dentro da rede, duas pessoas o tirando dia que eu relei essa mão, colocar no ombro. era 10 horas da noite. Lá na piscina, quintadão do treinador de nós, donos da casa nossa, aqui daqui e da barra daqui, né? Era mais um pouco. Ele pegou, tinha um homem que tinha um jipe velho que caminhava um pedacinho e encrencava. Caminhava um pedacinho e encrencava. Foram atrás desse homem lá de Sebastião, me levaram lá pra casa de mãe, tinha uma rede, né? E aqui, e enrolavam toalha aqui, tinha que ficar com a mão assim, ó. Enrolavam toalha, mas aí aquela toalha estava molhadinha de sangue, né? E foi esperar pelo, como é que era, chamava o homem, chegar no dia. Nós saímos de lá, acho que eram 11 horas, 12 horas que nós saímos de lá de casa. E quando chegou aqui, 1h da manhã. Aí eu estava tomando um remédio para tomar no bicho lá, escurecia meus bichos, tanto sangue saiu. E lá na oficina, ó, fez uma borracha aqui. Porque olha o tamanho dessas vezes, cortou tudo, ó. Arrancou coisa assim. Esse dedo aqui ficou aí fui eu, aí eu esperava o dia amanhecer, se nós chegamos no dia amanhecer lá na casa de mãe, né? Eu fui no médico, eu disse que tomar anestesia geral, mas poder costurar, fixar o bolo assim, né? Costurar tudo aqui. Aqui, ó. Mas foi lá em Poxarel ou foi aqui no nosso? Aqui no Eu estava conversando com o pessoal mais antigo e eles falaram que na época de começamos novos aqui, só tinha atendente médico assim, eu era em Cuiabá, né? Eu demorava 30 dias para chegar em Cuiabá, porque a maioria das pessoas morria de infecção na estrada, porque devia ser daqueles caminhãozão de lenha, tipo, de cavalo, porque eu demorava 30 dias. Ó, eu fui uma vez em Cuiabá. Dazinha, deixa eu ver, não sei se era 2 anos.
Ele era bem pequeno. Ele sabe daquele mulunguzão, uma banda preta, outra vermelha. Tazinha enfiou